Começou nesse dia 25 de março o julgamento do presidente Bolsonaro no STF, uma das maiores barbaridades da história do país. Um julgamento, uma perseguição clara contra um presidente altamente popular que infelizmente o sistema quer expelir. Mas eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo ao redor de tudo isso e a coragem que o Bolsonaro teve. Afinal de contas, ao contrário do Lula, que ficou intocado, feito um rato no sindicato quando foi condenado e devidamente preso, Bolsonaro foi ao STF encarar pessoalmente seus algozes. Mas o julgamento se trata do quê? De um suposto golpe. E esse é o objetivo do julgamento, ver se teve uma tentativa de golpe em 2023. A denúncia do Procurador-Geral da República, que é indicado pelo Lula, acusa o Bolsonaro de ter tentado, ao final de 2022 e início de 2023, subverter o resultado das eleições por meio de um golpe. Mas vamos entender o que está em jogo, o rito, se é que dá para falar que existe algum rito e os desdobramentos disso tudo. E começou o julgamento com Bolsonaro e Moraes frente a frente, o que simboliza, inclusive, o embate que eles têm travado há muito tempo. Logo no começo do julgamento, Bolsonaro surpreendeu a todos, chegou sem avisar e se dirigiu à primeira fila da sessão. Dá uma olhada no momento. A PGR alega que após a derrota de 2022, o Bolsonaro articulou ou se envolveu num plano de golpe que tem minutas e que seria declarado um estado de sítio no país. Essa medida que para procuradores seria um golpe. Ou seja, de início pode se concordar ou não, mas chamar de golpe um ato que dependeria do Congresso é no mínimo estranho, né? Além do Bolsonaro, existem outras pessoas que são réus, mas o mentor disso tudo, segundo a narrativa conspiracionista criada pela PGR, é que Bolsonaro seria o mentor. O rito do julgamento é conduzido pela primeira turma do STF, que tem ninguém mais, ninguém menos que Alexandre de Moraes, que é o relator, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Fux. Bom, dá conta que a gente já vê que o cenário não é dos mais favoráveis. A gente tem Zanin, que foi advogado do Lula, Flávio Dino, que era do PCdoB, que processou o próprio Bolsonaro quando era governador lá do estado dele, e o Alexandre de Moraes, não preciso falar mais nada, né? No momento atual, a defesa do Bolsonaro tenta rebater as denúncias. A votação dos ministros é se aceitam ou não essas denúncias. Se aceitarem, o Bolsonaro vira réu. Se não aceitarem, rejeitarem as acusações, o processo é arquivado e é isso que deveria acontecer se vivêssemos em um ambiente onde as leis são cumpridas. Mas o processo todo já começa errado. No começo do julgamento, o advogado do Felipe Martins, que era assessor do Bolsonaro, foi impedido de entrar na sessão. Agora, como é que se proíbe um advogado de entrar numa sessão de julgamento? Isso é claramente um cerceamento de defesa, um abuso contra as prerrogativas do advogado, um abuso contra as prerrogativas do réu, Felipe Martins, uma completa arbitrariedade que demonstra o despreparo e como isso tudo está sendo montado, é um circo montado, um teatro. E vale dizer que o advogado do Felipe Martins é ninguém menos que Sebastião Coelho, um ex-desembargador, e ele foi detido no STF por suposto desacato. Ou seja, prender um advogado por desacato é o completo dos absurdos. Só que o mais interessante é que o Sebastião Coelho é um cara altamente inteligente, habilidoso. E para que um advogado seja preso por desacato, diz a lei que você tem que ter um representante da OAB presente. E por incrível que pareça, não tinha. Então, por conta disso, ele não foi preso. Mas olha a que ponto chegamos. E, graças a Deus, o Felipe Martins tinha um advogado, um ex-desembargador altamente competente, capaz de articular com primazia os direitos e as prerrogativas dele enquanto advogado para garantir que nenhum abuso fosse praticado contra ele, mas praticaram contra a defesa do seu cliente. Em outro momento bastante interessante, o advogado do ex-chefe da Marinha, Almir Garnier Santos, o Demóstenes Torres, ele citou romancistas da PF, telepatia e invencionices durante o julgamento. Acho que ele não podia ser mais preciso nas suas adjetivações. E aí dá uma olhadinha nesse trecho bastante incrível da defesa dele, dá uma olhada. Então ele disse, em relação às matérias veiculadas na mídia que mencionam tanques nas ruas prontos para o golpe, a Marinha do Brasil afirma que em nenhum momento houve ordem, planejamento ou mobilização de veículos blindados para a execução de ações que tentassem abolir o Estado Democrático de Direito. Esse é o homem encarregado de mobilizar as tropas. Então, isso também não aconteceu. O fato é que os romancistas da Polícia Federal, eles não quiseram pedir de volta os autos para analisar isso, até porque a Marinha aqui se coloca à disposição para esclarecer esses fatos. No momento interessante, o Zanin cometeu uma gafe. Ele disse o seguinte: advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro
no sentido de indeferir que o colaborador Mauro Cid se manifeste antes dos demais réus. Um ato falho do Zanin que já demonstra claramente a que caminho vai ser tomado esse julgamento. Mas assim, eu sou advogado e não é comum você ver advogados alegando que não tem acesso aos processos, aos documentos e às provas. Só que sabe onde a gente está encontrando isso? Neste processo. A defesa não consegue se defender porque não tem acesso aos elementos que estão sendo utilizados para acusar seus clientes. Para você ter uma ideia, o próprio advogado Braga Neto diz que não teve acesso às provas e nem mesmo as extraídas do celular do seu cliente. Isso em qualquer país sério levaria a nulidade automática. E se o réu fosse, por exemplo, o Lula, tudo já estaria arquivado. Vocês viram o que aconteceu depois dele ser condenado e recondenado e ainda se anularam. Já a defesa do Bolsonaro diz que a denúncia traz conjecturas e que o Bolsonaro, inclusive, socorreu um ministro do Lula. E é uma defesa clara, porque, veja, o Bolsonaro ainda estava na presidência e já nomeou chefes das Forças Armadas do Lula, cargos das Forças Armadas do Lula. Então, como que o cara quer dar um golpe de Estado e está nomeando para as Forças Armadas, que é essencial para você dar um golpe de Estado, representantes e pessoas nomeadas pelo seu opositor que você quer derrubar? Isso não faz sentido, seria justamente o ato oposto. Isso só demonstra a boa-fé do presidente Bolsonaro. Mas vamos lá, como é que a gente vai confiar num processo que os acusados mal sabem do que estão sendo acusados? A gente está na Inquisição, o Tribunal da Inquisição. E aí eu pergunto, cadê aquele grupo das prerrogativas da OAB que vive defendendo os réus da Lava Jato, mas que não vê as arbitrariedades, os abusos praticados contra o Bolsonaro e ficam calados? Prerrogativa é só para esquerdista? A gente não pode normalizar esse julgamento que está acontecendo na primeira turma do STF. O certo, no mínimo do mínimo, para ser muito gentil com o judiciário, era que o Bolsonaro estivesse sendo julgado na primeira instância, não no STF. Inclusive, praticamente o único juiz de carreira da corte entendeu isso. O Fux diverge da turma e entende que denúncia de golpe deveria ser julgada no plenário do STF. Ele é voto vencido, mas aparece o mais razoável nesse momento. E aí o Alexandre de Moraes diz que a narrativa sobre velhinhas com a Bíblia na mão é mentira. Ele diz que 32% dos condenados pelos atos de 8 de janeiro são mulheres e somente 7 têm mais de 70 anos. Das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos, ou seja, nós temos 43 pessoas idosas condenadas. Não pode falar de velhinha? Mas assim, como assim só? É muita gente, uma prisão ilegal já é um absurdo. 43 é um completo assombro. E aí, por incrível que pareça, nos bastidores já apontam que o Bolsonaro não vai ser anistiado. Tem essa matéria da revista Veja, que aparentemente tem bola de cristal, e mandou aqui, ó, Bolsonaro não será anistiado, garante ministros do STF. Então eles estão fazendo o rito só para cumprir tabela, o resultado está definido? Mas vamos lá, nesse julgamento da primeira turma com tantas irregularidades, já tem a sentença pronta antes mesmo de começar o processo, não é de se estranhar. Só que sabe o que é mais incrível? A gente vê esses petistas enchendo a boca para fazer anistia. Eu quero lembrar que o Lula, um vagabundo nato, um descondenado, é anistiado e recebe aposentadoria, 12 mil reais por mês. Nunca aconteceu nada com ele na ditadura. O cara não foi torturado, simplesmente ficava ali fumando o cigarro dele, fazendo piquete. Recebe 12 mil reais por mês. E vamos lá, ele ficou preso por um mês e vai ganhar 12 mil reais pro resto da vida. Mas é incrível, Lula, um anistiado de carteirinha, defende a anistia somente quando lhe convém, quando é adversário, rigor da lei, prisão arbitrária e vambora. Mas que moral tem esse descondenado para negar aos outros o mesmo perdão que ele teve? Teve 2 vezes, inclusive, porque teve as sentenças anuladas pelo STF e tá aí na presidência da República. E só para você ter uma ideia, desde 93 o Lula recebe essa paulada aí, a título de aposentadoria, por ser anistiado. E, por incrível que pareça, é um regime completamente maior do que para você, trabalhador, que se aposentou pelo regime geral da Previdência Social. Mas esse é o Lula que conhecemos, um socialista que virou rei mamando nas tetas do governo e que enriqueceu assim. A esquerda aplaude a tal luta do Lula, mas o Lula é a prova viva de que não lutou em nada, simplesmente se beneficia do Estado para tudo. É um hipócrita nato que se lambuza do benefício e quer decidir quem merece ou não ser anistiado. O lugar do Lula seria na cadeia. Desde quando foi preso no período militar, ele não deveria ter saído de lá nunca.